Para enfrentar a sequência de jogos que o Grêmio vai ter pela frente, nós precisamos entender a diferença entre ser estratégicos e ser impulsivos. Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link está na descrição deste vídeo. Hoje, num cenário diferente aqui, né? Estou no Uruguai, em Montevidéu. Cheguei quarta-feira aqui, perdi pela primeira vez uma reunião do Conselho Deliberativo. Até eventualmente eu atualizo aqui, né, no meu canal as notícias das reuniões em que eu participo e tal. Dessa vez não consegui estar presente, mas obviamente vou atrás do que eu perdi e dentro do possível, se eu achar relevante, posso voltar aqui a qualquer momento com essas atualizações, mas também muita coisa aí já se sabe, já se fala publicamente e acho que eu vou estar só chovendo no molhado. Vamos acompanhar. Mas o assunto desse vídeo não é isso, não tem nada a ver com as finanças do Grêmio, com as contas, com nada disso. A prosa aqui vai para o caminho da jornada de jogos, da sequência de jogos que o Grêmio tem pela frente. Eu sei que estamos às vésperas do jogo de ida contra o Juventude pela final do Gauchão. Eu até tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso aqui hoje, né? Mas não nada, nenhum tema assim me brilhou tanto os olhos para abrir a câmera aqui. E eu acho que o tema que talvez eu tenha visto pipocar mais nas redes sociais, nos grupos de gremistas, no WhatsApp e tudo mais, é de fato essa logística, esse planejamento, essa estratégia do Grêmio para a sequência que está por vir, que começa já lá em Caxias do Sul, nesse primeiro jogo da final do Gauchão. E aí, obviamente, eu acho que eu já pincelei esse assunto aqui, né, um pouco, alguns dias atrás aqui, pouco antes das semifinais do Gauchão, mas é claro que eu pincelei de uma forma superficial, até porque eu sequer sabia se o Grêmio estaria na final, se estivesse, contra quem seria, e eu disse, né, naquela ocasião que tudo isso mudaria drasticamente os planos. Mudou, né? Sabemos que não será Grenal, isso muda, é verdade, mas eu acho que tem um fato, um fator que é maior do que o Grenal ou o próprio Grêmio Juventude e tal, que é a sequência que o Grêmio tem pela frente. O Grêmio, quando fizer essa análise da maratona aí que está por vir, o Grêmio tem que dar um zoom out. Tem que se afastar um pouco assim da situação e não é olhar para o jogo do Juventude ou depois olhar para a estreia da Libertadores em La Paz, né, assim como um cavalo que não olha para os lados e só enxerga 2 palmos na frente. Não, cara. A gente tem que ter estratégia. E aí, obviamente, vocês já sabem ou já imaginam qual é a minha opinião, porque eu sei que ela não é unânime, eu sei que tem muita gente que pensa bem diferente, eu vejo isso, de novo, pelos grupos de gremistas, pelas redes sociais, mas na minha opinião, as pessoas que estão radicalmente contrárias ao que eu vou dizer aqui agora, elas não estão sendo estratégicas, elas estão sendo impulsivas. Porque eu acredito que tudo nessa vida depende ou está inserido num contexto. E sem contexto, carinho pode virar agressão, né? Brincadeira pode virar xingamento, xingamento pode virar elogio. Tudo depende do contexto, né? A palavra bah para nós gaúchos, ela pode ser simplesmente sim, né? Poxa, que calor tá fazendo hoje, bah, né? Ou pode significar não, que é totalmente o oposto. Tipo, não quer me fazer um favor de ir lá na loja tal, buscar 4 pneus e 2 rolos de arame farpado? Bah! Não quero, né? Então, assim, o bah pode ser sim, o bah pode ser não. O que vai mudar é o contexto. E eu digo isso porque, numa análise sem contexto, fria e retilínea, as pessoas estão dizendo:
Ah, vai priorizar o Gauchão em detrimento da Libertadores da América. Essa frase é forte. Não existe talvez uma pessoa no mundo que concordaria com priorizar o Gauchão em detrimento da Libertadores. Mas se a gente botar contexto nessa prosa, cara, o Grêmio não está priorizando o Gauchão em detrimento da Libertadores. O Grêmio está priorizando a final do Gauchão. O Grêmio está priorizando uma tentativa de buscar um heptacampeonato, não é inédito, mas é histórico, né, de décadas e décadas atrás, que não se repete, em detrimento de um jogo de Libertadores. De um jogo encardido de altitude, em que a gente poderia ou pode se dar mal mesmo com os titulares. De um jogo desgastante, de uma logística complicada, né, no meio de uma maratona de jogos, quarta, domingo. É o único jogo, talvez, que dê para pensar diferente o modo como executar. Ninguém vai botar reservas na final do Gauchão, né? Ninguém vai botar reservas contra o Huachipato na Arena. Se for olhar toda a tabela do Grêmio, eu acho que é o único jogo que faz mais sentido dar uma poupada geral. Talvez até um time totalmente reserva, né? Porque é um jogo que está no meio de uma agenda, de uma situação assim bem desgastante para o Grêmio, sabe? E aí eu pergunto para vocês, e se o Grêmio perde para o Juventude? O Grêmio corneteando o Inter, papapá, o Grêmio dá uma sobrevida ao rival e ele, Grêmio, por mais que a gente diga que Gauchão não vale nada, não vale grande coisa mesmo, mas ele, Grêmio, bota um pezinho numa crise, né? E dá uma sobrevida a um rival que está em baixa, que está acuado, machucado, em turbulência. A gente reorganiza a turbulência deles. A corneta passa a vir de lá para cá, né? E a gente tem que evitar isso como? Ganhando desse Juventude que eles não ganharam. Aí alguém com uma memória um pouco mais aguçada pode dizer, mas Lucas, tu cansa de dizer, eu falei esse ano e falo já há tempos também, no YouTube ou nas minhas redes e tal, que o Grêmio não tem que ser refém do Gauchão. O Grêmio tem que usar o Gauchão a seu favor e não se prejudicar para quebrar a cara nesse Gauchão e machucar jogador e cansar outro. Não, vamos usar o Gauchão com leveza para dar ritmo, para descobrir jovens e afirmar afirmar alguns atletas, descartar outros, enfim, o Gauchão é um grande laboratório, é uma grande possibilidade, além de um monte de coisa legal que eu acho que gira em torno do Gauchão, o interior vibrante, um monte de coisa e tal, mas vamos usar a favor. E eu falei isso num contexto em que o Grêmio estava empilhando jogos seguidos com os titulares, aí machucou Soteldo, aí aconteceu mais não sei o que, e o Grêmio parecia que estava numa fã ali, numa loucura de tentar ser o primeiro da fase classificatória para decidir eventualmente na Arena, um Grenal principalmente e tal, né? Aquela briga da liderança contra o Inter e tal. Eu falei, gente, vamos tirar esse pé, vamos tratar o Gauchão com inteligência. E eu continuo achando tudo isso, cara. Só que eu acho que neste contexto de chegar numa final, jogar com o Gauchão a teu favor é vencer o Gauchão. Neste caso, o que tu tem a perder, deixando esse título escapar, e o que tu tem a ganhar plantando uma tranquilidade, uma atmosfera vencedora e de felicidade, tanto para o torcedor quanto internamente, faz muito mais sentido tu ganhar do Juventude do que do The Strongest, né? Então, sim, priorizar o Gauchão neste momento, nessa reta final, é jogar com o Gauchão a teu favor. Utilizar o Gauchão a teu favor como é que eu me esqueci um termo aqui que eu queria dizer, mas enfim, entende a diferença? Porque tu não tá priorizando o Gauchão em detrimento da Libertadores. Tu tá priorizando uma atmosfera de tranquilidade para iniciar a temporada. Tu tá priorizando um torcedor mais feliz e engajado, um grupo mais confiante. Tu tá priorizando a manutenção de um rival abatido, né, e não dando margem para uma contra-corneta, para uma reviravolta nesse cenário da dupla Grenal, que a gente sabe que é importante, bem ou mal. Tá priorizando tudo isso em detrimento de um jogo, cara. Não é em detrimento da Libertadores.
Porque quando tu usa essa frase, parece que a gente está falando da final do Gauchão em detrimento da final da Libertadores. Não se trata disso, cara. Se trata de um jogo. Em detrimento de um jogo que talvez não tenha impacto nenhum na tua temporada. Nenhum. Um jogo que tu pode perder de 8-0 e ser campeão da Libertadores lá no final da temporada. Então não tem nenhum impacto. É claro que se o Grêmio perde, vai complicar um pouquinho mais a questão do grupo, vai ter que correr atrás em casa, talvez fazer pontinho em outro jogo fora. É claro que o ideal seria ganhar. E talvez um time reserva, misto para reserva, consiga também, vai saber, né? Embora seja muito difícil pela questão da altitude, vai saber. Também ninguém tá jogando o jogo do lixo. A gente só tá, né, querendo talvez poupar alguns atletas. E eu nem tenho certeza se o Grêmio vai fazer isso, tá? Eu tô falando da minha opinião baseada no que eu acho, só, né? Agora, o que se tem de informação nesse momento, eu acho que são boatos, correntes, indícios de que sim, o Grêmio parece trabalhar no sentido de poupar jogadores lá em La Paz. E eu acho que uma coisa que talvez eu tenha mudado de opinião só neste inteirinho aí, nesse momento em que agora a gente sabe que já é o Juventude o finalista, né? Porque eu falei lá atrás, depende muito também de quem vai chegar na final do outro lado, se for o Grenal é uma coisa, se for o Juventude é outra. Eu concordo, né, que é diferente. Eu acho que os cuidados para com a final, se fosse o Inter, deveriam ser maiores, talvez, porque se o Grêmio chega cansado, desgastado de uma viagem para a Bolívia, eu acho que tinha chance até de a gente ser goleado pelo Inter. Sabe aquele dia que não dá nada certo para nós, tudo certo para eles, a gente volta de La Paz com 2 titulares lesionados, o resto dos jogadores desgastados, eles num dia bom, a gente num dia ruim, e o juiz, né, o Daronco lá ajudando eles e tudo. Cara, daqui a pouco eles fazem 4-0, vira uma loucura e não sei o que, sabe? Então, eu acho que além da questão título gaúcho, o Grenal ele tinha outros perigos em volta, que envolviam o clássico por si só, né? Que a gente tem que cuidar, tem que e machuca mais perder do Inter do que eventualmente perder para o Juventude essa final. Então tudo isso a gente sabe que é uma verdade. Agora, sendo o Inter ou sendo o Juventude, a sequência que o Grêmio tem pela frente de jogos vai ser a mesma, cara. O desgaste das partidas vai ser o mesmo ou muito parecido. Então essa variável não muda e embora a gente jogue com menos peso essa final por ser o Juventude, eu não estou aqui dizendo que vai ser mais fácil jogar contra o Juventude, não estou dizendo isso. Eu acho que o Juventude foi muito melhor que o Inter nos 180 minutos, vai ser pedreira para o Grêmio, mas é menos peso pela questão da rivalidade. Como eu disse, até mesmo perder para o Juventude é menos pior do que perder para o Inter. Então, embora tenha menos peso nesse sentido, cara, vão ser jogos desgastantes. Vão ser jogos que vão exigir do Grêmio. E vai continuar tendo o jogo do The Strongest lá na Bolívia no meio das duas finais da mesma forma. Então não muda. E se a gente for olhar o calendário do Grêmio, vai longe essa sequência de jogos a cada 3 dias praticamente. Né? E como eu falei antes, não tem muito onde encaixar uma poupada, um time reserva. Agora tudo tá ficando grande, tá ficando importante. Daqui a pouco já começa o Brasileirão, né? Tem a Libertadores já engrenando aos poucos. Então, cara, né? Se tem um jogo que é muito desgastante e que é muito difícil de ganhar mesmo com os titulares, que está no meio das duas finais ainda, é o jogo mais inconveniente em termos de agenda, tudo ao mesmo tempo. Altitude, inconveniência, desgaste, logística, difícil, tudo. É esse jogo, né? Então eu não acho eu não acho aceitável o Grêmio poupar. Eu acho quase necessário. Eu acho que eu ficaria até meio, por isso que a minha opinião é radicalmente contrária de algumas pessoas. Eu ficaria até meio desapontado se o Grêmio fosse com força máxima para La Paz, porque eu acho que isso pode comprometer ali na frente. Né? Talvez não contra o Juventude, talvez a gente consiga ser campeão, mas eu acho que daqui a pouco vai estourar o Pavon lá no quarto jogo da sequência, ou o Diego Costa vai sentir alguma coisa, sabe? Então até a médio e longo prazo, cara, isso aí tem que ser refletido e pensado, sabe? Óbvio, contra o Juventude também vai ter seu impacto, mas é muito maior. Eu acho que desgastar atletas, eventualmente lesionar alguns,
tem um impacto muito maior na temporada do Grêmio do que propriamente uma derrota nesse jogo de estreia. Né? Ninguém quer perder na estreia, ninguém quer começar mal assim, com essa pressão já na fase de grupos, mas cara, né? É um cobertor curto. Por onde tu escolher, não vai ser o ideal. Se tu botar os titularíssimos lá em La Paz, para mim é longe de ser o ideal, para mim é preocupante. Né? Então, são escolhas e eu digo que as pessoas às vezes são impulsivas porque elas analisam assim a frase, né? A frase priorizar o gauchão em detrimento da Libertadores. Calma, tá? O meu impulso também é sempre jogar com os titulares, eu quero força máxima do Grêmio sempre que possível, ganhando todos os jogos, sim, mas isso é impulso, cara, isso é impulso. Né? Se tu for começar a analisar fisiologia, desgaste, lesão, rendimento, aí tu começa a abrir teu leque de possibilidades e aí tu começa necessariamente a ter que ser estratégico para conseguir, diante desse cobertor curto, tapar as partes principais nos momentos principais ali para compor essas decisões, né? Então é isso, eu acho que o Grêmio faz bem, se fizer isso mesmo, faz bem de ir para La Paz com um time totalmente reserva, talvez com uma ou outra peça aí mais importante embarcando junto, mas não necessariamente jogando, né? E te digo mais, cara, a altitude à parte, que é o grande vilão, dependendo do time que o Renato escalar ali, dá até para segurar um empate, para aprontar um crimezinho lá em cima. Vamos acompanhar, acho que também não é todo esse bicho aí, o time, né? O time, agora a altitude, essa realmente preocupa. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.